A lei cósmica do ritmo ou periodicidade. Tudo se move em ciclos rítmicos. A quinta lei do cosmos é a lei do ritmo ou periodicidade, que pode ser formulada da seguinte maneira: todas as mudanças nas atividades do cosmos seguem adiante em ritmo cadenciado, ciclos rítmicos ou sucessões periódicas. A palavra ritmo significa uma sucessão regular de movimentos, impulsos, mudanças e coisas afins. A essência da definição consiste na ideia de sucessão regular ou regularidade de alterações. A palavra ciclo significa um intervalo de tempo no qual certa sucessão de fenômenos se completa, e então retorna de novo e sempre de novo. A palavra periodicidade significa estado de ser periódico, isto é, realizado numa série de círculos, circuitos ou ciclos recorrentes, repetição de atividades ou intervalos de tempo recorrentes. A lei do ritmo ou periodicidade foi reconhecida desde muitas eras como uma lei universal. Filósofos de todos os tempos imemoráveis observaram e registraram sua presença e atuação no mundo da natureza em todos os seus muitos campos de atividade. Sua estreita relação com a lei da polaridade tem sido observada da mesma maneira. Percebe-se que o processo rítmico opera entre os dois polos das coisas naturais. Heráclito e Gautama o Buda enfatizaram-na há cerca de 2 milênios e meio atrás, e a lei recebeu muita atenção de filósofos e cientistas daquela época até o presente, sobretudo dos estoicos, dos pitagóricos, etc. Herbert Spencer, em sua própria época, fez dela uma característica fundamental de sua própria filosofia. A ciência moderna considera-a como uma lei essencial. Os antigos budistas defendiam firmemente essa doutrina em conexão com seus preceitos fundamentais sobre mudança e devir. A concepção deles foi muito bem exposta pela senhora Caroline Rideout. Postula-se um universo de muitos mundos que vão do eterno ao eterno, alternando integração e desintegração. 2. Esse procedimento cósmico é metódico em sua natureza física, psíquica e moral. 3. Nenhuma instabilidade, nenhum acaso ou caos existem em qualquer parte desse cosmos. Do livro Buddhism, A Study of the Buddhist Norm. Helena Petrovna Blavatsky formula essa teoria da seguinte maneira: a eternidade do universo em todo, como um plano sem limites, periodicamente, cenários de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente. O aparecimento e desaparecimento de mundos é como o fluxo e o refluxo periódico das marés. Essa afirmação contida em A Doutrina Secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Um fato tão comum, tão perfeitamente universal e sem exceção, que será fácil compreender porque nele divisamos uma das leis absolutamente fundamentais do universo. A Doutrina Secreta, volume 1. Os preceitos esotéricos do Oriente mencionam constantemente a operação da lei universal de ritmo, ciclicidade e periodicidade. Eles a empregam na narração de diversos períodos recorrentes de atividade e passividade alternadas. Isso vai dos grandes dias e noites de Brahman, os grandes ciclos cósmicos, até os menores períodos de alternação, como os respectivos maiores e menores manyantaras e pralayas, os yugas e os kalpas, etc.
e também até a sequência cíclica das sucessivas raças e sub-raças humanas, as ondas de vida, etc. Além do mais, os preceitos esotéricos do mundo oriental se apegam firmemente ao princípio de que sua doutrina específica de renascer depende não só da lei do karma, causalidade, mas também da lei da periodicidade cíclica. Essas duas leis são necessárias e igualmente operantes no processo de reencarnação. Para corroborar esta última afirmação, citaremos no texto seguinte, no qual Helena Petrovna Blavatsky afirma: a peregrinação obrigatória para cada alma no ciclo de reencarnação está de acordo com a lei cíclica e kármica ao longo de toda a sua duração. Do livro A Doutrina Secreta, volume 1. Também citaremos William Quanjat, outro a escrever sobre o tema. Por ser a grande lei da vida e do progresso, a reencarnação está interligada àquela dos ciclos e do karma. As três funcionam em conjunto e na prática é quase impossível desenredar a reencarnação da lei cíclica. Pessoas e nações em fluxos definitivos retornam à Terra em períodos de recorrência regular e assim trazem de volta para o globo as artes, a civilização e as próprias pessoas que, no passado, nele estiveram atuantes. E as unidades de nação e raça surgem conjuntas e repetidamente em forma de novas raças e novas civilizações, à medida em que os ciclos se movem em revoluções periódicas. E, no percurso dessa estrada, encontram-se os pontos em que os pequenos e os grandes ciclos de avatares trazem, para benefício do homem, os grandes personagens que configuram a raça de tempos em tempos. Do livro The Ocean of Theosophy, página 119. Herbert Spencer, como dissemos, apegava-se firmemente à doutrina do ritmo cósmico. Ele ensinava que o cosmos persegue uma eterna sucessão de mudanças cíclicas, o universo sucedendo o universo sem começo nem fim. Como princípio cardinal do seu pensamento sobre o assunto, ele afirmava que o ritmo é a totalidade das mudanças, eras alternadas de evolução e dissolução, sempre as mesmas em princípio, mas nunca a mesma em resultados concretos. Do livro First Principles, primeira edição, página 536. Ele também afirma que, desse modo, sugere-se então a concepção de um passado durante o qual houve sucessivas evoluções análogas àquela que está em operação no momento, e um futuro durante o qual sucessivas e outras dessas evoluções possam ter continuidade. Do livro Ibid, página 536. Em sua análise da filosofia de Herbert Spencer, Will Durant afirma, entre muitas outras coisas, o ritmo do movimento. Essa generalização, nem sempre reconhecida, precisa apenas ser enfatizada. Toda a natureza é rítmica, das pulsações do calor a vibrações das cordas do violino, das pulsações da luz, do calor e do som às marés das águas do mar, das periodicidades do sexo às periodicidades dos planetas, cometas e estrelas, da alteração noite e dia para as sucessões das estações e talvez para os ritmos da mudança climática, das oscilações das moléculas à ascensão e queda das nações e ao nascimento e morte das estrelas. Do livro The Story of Philosophy, página 397. A doutrina da evolução de Herbert Spencer abarca todos os campos das atividades naturais, físicas e psíquicas, orgânicas e inorgânicas, biológicas, sociológicas, históricas, etéricas, etc. Não se permite que nada escape à generalização. A concepção é que tudo está sob as leis da evolução. Contudo, a evolução representa apenas a maré crescente da mudança e do devir. A dissolução representa o fluxo e o refluxo das marés. Mais cedo ou mais tarde, porém, inevitavelmente vem o equilíbrio, aquele ato e estado de estabilidade e constância. Esse processo encaminha-se para a dissolução, onde, de início, tudo diminui de velocidade para depois se desintegrar e, por último, se extinguir.
A extinção final, porém, é inevitavelmente seguida por uma nova integração e um novo período em que a evolução terá continuidade. O ciclo do ritmo sempre recomeça. E assim por diante, sempre, até que a mente não consiga acompanhar o conceito. Segundo Herbert Spencer, o ciclo cósmico da mudança ocorre reiteradamente fluindo por toda a eternidade. A lei cósmica do ritmo ou polaridade não se revelou ao pensamento moderno sobre a questão, apenas no surgimento e desaparecimento físico dos universos. Ao contrário, revela-se na totalidade das atividades do universo, do insignificado ao relevante. Seu campo de atuação abrange todos os segmentos de atividade cósmica, uma vez que é universal em suas operações. Na verdade, tudo marca o compasso. Tudo tem seu tempo característico ou grau específico de movimento e mudança no tempo. O giro dos elétrons ou a ondulação das ondas eletrônicas, ou como preferir. A órbita dos planetas, dos sóis, dos universos, dos sistemas mais próximos aos mais longínquos. O fluxo e o refluxo das marés. Os respectivos índices de vibração de todas as coisas, a batida do metrônomo, o balanço do pêndulo, a sucessão das estações, o surgimento e o desaparecimento dos continentes, a sucessão de pensamentos, ideias e estados emocionais, os sucessivos povos, civilizações e raças, a recorrência dos estilos de roupas, departamentos, comportamentos, moral, filosofia, ciência, formas de religião e sabe-se lá mais o que. Todas essas coisas e tudo mais que pudéssemos nomear ilustram a universalidade dessa grande lei cósmica do ritmo ou polaridade. A forma mais simples de ritmo manifesta-se na conhecida batida ou cadência de um polo ou extremo ao outro. Aqui, o pêndulo atende ao propósito de uma ilustração típica. Mais cedo ou mais tarde, porém, descobriremos que essa batida ou cadência nada mais é do que o segmento de um ciclo incompleto. Depois, 2. Pensaremos no processo cíclico nos termos de um círculo completo, o conhecido giro ao redor do círculo. Todavia, uma concepção ainda mais elevada e plena revela o fato de que 3. Todo círculo do ritmo cósmico não é senão uma parte constitutiva de uma espiral ascendente. É na verdade que tudo segue um curso circular, mas o ponto central do movimento circular consiste no avanço progressivo no tempo e no espaço, com esse processo de circularidade seguindo adiante e se deslocando para um nível plano ou ciclo superior, executando seu novo processo cíclico nesse plano ou nível avançado, e assim por diante, ad infinitum. A espiral ascendente da rosca de um parafuso oferece um exemplo típico e bem conhecido desse processo do ritmo. Por último, o símbolo da lei cósmica do ritmo ou polaridade pode ser encontrada na espiral ascendente, e não no círculo ou na batida do pêndulo. Até os últimos anos, a ciência moderna inclinava-se a adotar a concepção de que o universo como um todo estava exaurindo seus recursos, dissipando sua energia disponível e destinando a tornar-se com o tempo um cadáver inerte e exângue, por assim dizer, um renascente fossilizado do seu passado de glórias. Contudo, as concepções científicas posteriores, apesar de apegadas até certo ponto à antiga teoria da exaustão de recursos, ainda assim estão desenvolvendo o conceito mais novo de um processo correspondente de aumento sequencial progressivo, um processo de integração que acontece no mesmo período de ocorrência da desintegração. Nos termos desse conceito, há uma evolução criativa gradual de um novo universo em formação, equilibrando o aparente processo de destruição gradual que anteriormente era visto como o fim de tudo. Portanto, as concepções mais recentes da ciência ocidental tendem para as ideias antiquíssimas de Heráclito e de Gautama Buda, e também fazem uma maior aproximação com o pensamento de Herbert Spencer sobre o tema. A citação que apresentamos de um texto escrito por C.W. Saleeby em 1905
parece exprimir o pensamento científico atualmente aceito, só que 25 anos depois. A mim parece que o fato de a conservação de energia, ao nos ensinar que jamais ocorrerá a perda de uma quantidade infinita dessa força, e que isso tampouco terá acontecido no passado, submetido a exame junto com a teoria que nos ensina novamente, e no tom canônico da matemática de Heráclito e Herbert Spencer, que o cosmos persegue uma infinita sucessão de mudanças cíclicas, traz à imaginação um panorama de pura sublimidade. O escritor não pode senão prefigurá-lo, mas certamente o leitor, ao aceitar a concepção de energia eternamente indestrutível, perscrutando eternamente essa trajetória cíclica, poderá concordar com a minha opinião de que aqui temos de fato uma grandiosa epopeia. Do livro Evolution, de Master Key, página 82. A esta altura, parece-nos apropriado por nosso leitor de sobreaviso, evitando assim que ele incorra num erro um tanto fácil. Um erro de meia-verdade, que tenha desempenhado seu papel na história do pensamento filosófico sobre o tema do ritmo cíclico, a saber, o erro da falácia da eterna recorrência, que surgiu nos primórdios da história da filosofia. Por exemplo, os estoicos, ou pelo menos alguns deles, defendiam a ideia de que a história do mundo move-se em ciclos infinitos através dos mesmos estágios. Da mesma maneira, os pitagóricos eram propensos a admitir o ponto de vista que os mundos sucessivos assemelham-se uns aos outros até os seus detalhes infinitesimais. Esse conceito de repetição infinita, repetição até os mínimos detalhes e incidentes, parece ter intrigado e fascinado muitos dos antigos filósofos e até alguns dos modernos. Heráclito, na verdade, flertava com ele. Assim também certos estoicos, os pitagóricos, Empedocles e Vigílio, os filósofos modernos radicais, Nietzsche e outros de diferentes eras. Herbert Spencer, contudo, escapou a essa falácia. Na verdade, ele a negou expressamente em sua afirmação sobre o ritmo na totalidade das mudanças, sempre o mesmo em princípio, mas nunca o mesmo em resultados concretos, que já citamos neste capítulo. Além do mais, ela é tacitamente repudiada no conceito de progressão de espiral rítmica e não naquela de tipo circular. Acrescente-se também, como afirmou o Dr. Salib, a ideia pitagórica de recorrência exata, ou na verdade a ideia de qualquer coisa semelhante à recorrência exata, é incompatível com a crença científica moderna de que a causalidade é universal. Essa crença, se for verdadeira, implica que todo ato, por ínfimo que seja, afeta em sua medida todo o curso subsequente dos acontecimentos. Todos os acontecimentos, uma afirmação que, como Newton nos ensinou, é literalmente verdadeira. Do livro Evolution de Master Key. De novo, a prova que nos deparamos por todo lado com a variação, a variedade infinita, quando submetemos a exame a pequena porção do cosmos que está aberta a nosso escrutínio, indica-nos por analogia que não existe nada que se possa chamar de repetição exterior exata. Esperamos que o leitor nos perdoe a repetição aqui da afirmação fundamental de Helena Petrovna Blavatsky, para quem a natureza, como potência criadora, é infinita. E nenhuma geração de cientistas físicos pode jamais se vangloriar de ter exaurido a lista de seus meios, fins e métodos, por mais uniformes que sejam as leis que antecedem. Do livro A Doutrina Secreta, volume 2. Não há e jamais poderá haver nenhuma coisa ou acontecimento exato e precisamente igual a qualquer outra coisa ou acontecimento, de acordo com o princípio da diferenciação, corroborado pela experiência universal e objetivo de adesão do mais criterioso pensamento filosófico. A verdade geral da manifestação cósmica é a infinita variedade, modificação e diversidade, e a eterna repetição é impossível nos termos dessa lei. Por fim, para citar uma metáfora pertinente, a eterna recorrência no sentido de exata repetição
é uma bolha de sabão com que as crianças crescidas da filosofia têm às vezes se divertido. A ideia de o cosmos não é senão a cena de uma infinita repetição, exatamente das mesmas coisas e dos mesmos acontecimentos, sem nem mesmo a mais infinita variação, é contrária à razão e também à intuição. É refratária a ambas, bem como a nossa natureza emocional. Representa apenas uma perturbadora inquietação da filosofia em alguns dos seus estágios, a obsessão da futilidade. Muito mais satisfatória ao intelecto, agradável à intuição e reconfortante à natureza emocional, é a ideia análoga ao conceito do ritmo espiralado do processo cósmico, isto é, a ideia do eterno progresso com infinita variedade. Muito mais satisfatória a todos esses campos da mente é a ideia e o conceito opostos por Lotze em sua obra Microcosmos. A série de períodos cósmicos em que todo elo, unido a cada um dos outros, faz com que a ordem sucessiva dessas seções componham, por assim dizer, a unidade de uma melodia cujo tema é desenvolvido sempre para frente. Por último, como já vimos, é igualmente verdadeiro que, por um lado, a variação e a diferenciação infinita se mantêm, e por outro lado, que toda variação e diferenciação se incorporam numa unidade infinita. O que temos aqui são relatos axiomáticos de razão e intuição. Sua negação é incontestável. Involução, evolução. A involução sempre precede a evolução. Incorporado ao princípio geral da lei cósmica do ritmo ou periodicidade e associado ao seu campo de atividade, encontra-se o princípio da involução-evolução, que pode ser formulado da seguinte maneira: involução e evolução são os aspectos paralelos ou os polos contrastantes de um grande processo. O que é evoluído como subsequente deve ter sido anteriormente incorporado ao antecedente. Por evolução queremos dizer desdobramento. Por conseguinte, referimos-nos a um processo gradual de desenvolvimento e formação. A definição mais técnica é a série de mudanças sobre a lei natural que implica o processo contínuo da estrutura homogênea para heterogênea e do uno e simples para o diverso e múltiplice em qualidade ou fusão. Por involução queremos dizer envoltório, envolvimento, ocultação, encobrimento, inserção, etc. A doutrina geral da evolução é aceita em princípio por todo o pensamento filosófico e científico da presente época, ainda que seus detalhes certamente continuem sujeitos e provavelmente nunca deixarão de estar para investigações e hipóteses subsequentes. Sua presença é visível e operativa nos campos da física, biologia, sociologia, história, ética, comportamento e, na verdade, em todos os campos das atividades cósmicas. Sobre isso, já falamos em nossas considerações sobre os respectivos temas da atividade cósmica e da mudança cósmica, e também em conexão com o ritmo cósmico geral na presente sessão. Contudo, é muito mais antiga em seus princípios gerais do que os preceitos da ciência moderna. De alguma maneira, é conhecida há tempos imemoráveis, esotericamente explicada e justificada. É uma das partes da doutrina secreta da filosofia esotérica e, ao longo de muitas eras ancestrais, fez parte do seu ensinamento. Todavia, a doutrina da involução como um processo necessário à subsequente evolução não recebeu a devida atenção nas mãos da ciência moderna. Na verdade, a ciência moderna ignorou-a taticamente, embora ela seja claramente indicada como uma doutrina paralela à evolução e como um precedente necessário a esta última. É provável que a tendência descendente, o caminho descendente, observado na evolução e chamado por Herbert Spencer de dissolução, tenha funcionado de modo a desviar o pensamento científico dos aspectos mais profundos e fundamentais de certos ritmos ainda maiores, que só são explicáveis à luz da hipótese da involução.
O raciocínio criterioso traz consigo a narrativa inevitável de que antes de qualquer coisa que possa ser proposta, desenvolvida ou expandida, ela deve ter sido imanente num primeiro momento e implica naquilo que subsequente a faz ser proposta, desenvolver-se ou expandir-se. Ela constata, para usarmos termos coloquiais, que não há nada que se possa obter de alguma coisa, a menos que o obtido tenha sido anteriormente agregado a tal coisa. Ou, de forma mais precisa, aquilo que evolui, envolve, como subsequente, deve ter estado previamente incorporado ao antecedente. Por exemplo, o conhecido caso da energia mecânica, onde o que foi extraído para fins de trabalho deve ter estado anteriormente envolvido e presente na máquina em questão. As leis da mecânica fornecem muitos exemplos confirmatórios desse processo. Como ilustração desse princípio, há também o conhecido adágio: a água só se eleva até o nível mais alto de sua nascente. Para fins de repetição, temos os conhecidos exemplos do carvalho embrionário envolvido pela bolota antes de entrar em processo de evolução, e o do frango embrionário envolvido pelo ovo, do qual irá evoluir na sequência. A natureza oferece incontáveis exemplos desse tipo na vida das plantas e dos animais. Na verdade, todo o processo de evolução tem por base esse princípio. Além disso, as fases alternativas descendentes e ascendentes, os processos semelhantes a ondas, as sequências ondulatórias tão universais nas atividades naturais em geral, em harmonia com a mudança e o ritmo, são de fato exemplos de involução e evolução, ainda que esses termos não lhes sejam comumente aplicados. Nos preceitos esotéricos antigos, atribui-se um lugar de grande importância aos princípios de evolução, e essa importância chega inclusive aos campos de atividades que transcendem os nossos próprios, como veremos a seguir. Nessas filosofias, os processos cósmicos análogos em questão de natureza transcendental são comparados às correntes alternativas, um que flui, outra que reflui, que são consideradas vigentes e operativas em todos os campos da atividade natural, mesmo no caso do assovio do vento, quando entra pelo buraco de uma fechadura ou quando sai a encontrar espaço livre. Uma vez que a atenção se volte para o princípio da involução-evolução, passaremos a vê-la em operação por toda parte. Além disso, nas filosofias esotéricas orientais, os grandes períodos da manifestação cósmica, aparecimento e existência negativa, desaparecimento, respectivamente, cada qual ocupado de maneira quase inconcebível. Enormes períodos de tempo são considerados como o resultado daquilo que se chama de grande sopro, o símbolo de um aspecto da realidade última. Na operação desse grande sopro, manifesta-se uma involução cósmica que constitui um precedente necessário à evolução cósmica como um todo. No interior desta última, há momentos revolucionários e outros de muito maior lentidão, engrenagens demasiado complexas e de difícil entendimento, por assim dizer, mas a involução-evolução do grande sopro encontra-se acima de tudo isso. Nesse processo, o espírito, um aspecto do princípio último, primeiro envolve a matéria em uma série de passos ou estágios descendentes com estados correspondentes de ser. Depois, a maré muda e a matéria expande aos poucos o espírito previamente contido nela. Isso constitui uma série espiralada ascendente de estágios de ser, de vida e consciência. Para um autor afeito a esse tema, o ensinamento é que, de acordo com a lei imutável, o espírito fica contido na matéria e a matéria faz expandir o espírito. Há uma circulação descendente e ascendente do espírito para a matéria e desta para o espírito. A evolução só deve ser aceita como uma meia-lei, cuja outra metade é involução. Essa concepção impressionante do esoterismo oriental, brevemente exposta aqui, inclui o conceito do cosmos manifestado em forma de uma aparição periódica como um todo. Durante um período de tempo quase incalculável,
Essa manifestação vai de subjetividade a objetividade, numa série descendente de involução. Durante um certo período, isso é seguido por uma série semelhante de estágios evolucionários ascendentes que, aos poucos, leva à subjetividade original. Esse processo alternativo do grande alento continua com a correspondente intervenção de períodos de descanso ou pausa equilibrada por toda a eternidade. Através do eterno princípio em si, não se encontra sobre a lei. Em poucas palavras, esta é a lei do grande alento, segundo as filosofias esotéricas do Antigo Oriente. Helena Petrovna Blavatsky afirma: a involução espiritual e psíquica caminha por linhas paralelas com a evolução física, do livro A Doutrina Secreta, volume 2. Antes de podermos abordar a evolução do elemento físico, precisamos nos familiarizar com aquela filosofia que ensina a involução do espírito na matéria, a descida progressiva cíclica, do livro Abid, volume 1. Como mais uma ilustração do princípio da involução-evolução, podemos chamar a atenção para o fato de que, nos fragmentos preservados dos antigos preceitos herméticos, encontra-se o seguinte: criação é o período de atividade da deidade. A deidade tem dois modos ou aspectos alternativamente postos em relevo: atividade ou existência, deidade expandida, do livro Deus Explícitos, e passividade do ser, deidade incorporada, do livro Deus Implícitos. Apesar de alternantes, esses dois modos ou aspectos são perfeitos e completos, e análogos aos estados de vigília e sono do homem. Aqui, de forma diversa, temos a antiga doutrina védica de The Days and Nights of Brahm e de Inhalation and the Exhalation of the Great Breath. Sempre o mesmo ensinamento geral dos períodos alternantes de involução-evolução. Os preceitos relativos à involução-evolução, encontrados em todas as apresentações completas das doutrinas esotéricas, são ali utilizados para explicar e elucidar as atividades de expansão e progressão, tão evidente em todos os processos evolucionários da natureza. Em suma, desse ponto de vista, aquilo que está inserido na matéria empenha-se constantemente em revelar-se e desenvolver-se e, desse modo, libertar-se do emaranhado de sua substância material. O fato de que tudo é expandido provém de alguma coisa já explícita. Expandindo-se de dentro para fora, encontra-se positivamente enunciado em toda a filosofia esotérica. Por exemplo, o princípio é tipicamente formulado na passagem de Helena Petrovna Blavatsky: o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora, e o homem, o microcosmo, é a cópia em miniatura do macrocosmo. É o testemunho vivo desta lei universal e do seu modus operandi. Observamos que todo movimento externo, ação ou gesto, quer seja voluntário ou mecânico, mental ou orgânico, é precedido e produzido por um sentimento ou emoções internos, pela vontade ou volição e pelo pensamento ou mente, pois que nenhum movimento ou alteração exterior, quando é normal, se pode verificar no corpo externo do homem sem que o provoque um impulso interno, comunicado por uma daquelas três funções. Assim também sucede no universo externo ou manifestado. A Doutrina Secreta, volume 1.